Aleluia. Vamos abrir a Bíblia e vamos procurar ali no livro de Filipenses. Aleluia. Capítulo 3, verso 21. Aleluia. Cada ministração ela tem algo especial, né? Eu creio que este lugar aqui, ou estes 3 dias, representa uma mesa com grande bufete de parte de Deus, amém? E cada homem, cada mulher de Deus que vai estar expondo aqui, ele tem um manto específico, uma unção e uma revelação. Você tem que pegar isso que é específico na vida dele e tomar para você, amém? Não diga para o Senhor, não fique só com uma revelação. Receba o pacote completo. Amém? Aleluia. Assim que é uma bênção poder estar junto com vocês. Amém? Filipenses 3:21 nos fala: o qual transformará o corpo da humilhação nossa para que seja semelhante ao corpo de sua glória, pelo poder no qual também sujeita a si mesmo todas as coisas. Amém? Esta versão diz que o que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todos. Amém? Pode ser aleluia? O que vamos falar aqui nesta noite é a transformação do nosso DNA pelo DNA de Jesus Cristo. Amém? Será isso possível? Poderemos nós avançar a tal nível de receber uma transformação de DNA? A Bíblia fala que Deus criou o primeiro homem perfeito. Nessa perfeição não era só alma e espírito, senão que o corpo do homem também era perfeito, imune a todo tipo de influência, de enfermidade, de todo ataque sistemático. Os vírus todavia estavam na terra, a contaminação estava, porque mesmo a bactéria mais insignificante, ela tem um propósito dentro da criação. Só que o homem não era afetado por aquilo, porque o DNA do homem tinha um ingrediente de vida, que eu chamo a glória de Deus, que era suficiente para o homem caminhar sem ter os problemas que nós temos hoje, amém? O assunto é que ao longo do tempo, o pecado vem Jesus Cristo, traz a redenção, mas essa plenitude todavia não é alcançada pela igreja. E à medida que passa o tempo, o dia vai amanhecendo e Deus nos vai trazendo novas revelações em base à mesma escritura, sem tirar o fundamento antigo, pero Deus vai colocando estratos novos, renovos novos, na nossa compreensão e entendimento da escritura. Aqui quando diz no Filipenses, o Paulo está falando e o apóstolo diz: ele transformará o corpo da humilhação nossa. Ou seja, nosso corpo envelhecido ou humilhado por um corpo similar ao seu, semelhante ao seu, seria como igual ao seu, em glória. Fala para o seu irmão, a intenção de Deus é que seu corpo seja renovado e receba a renovação. Qual renovação? Fale, qual renovação? O corpo de glória seu. Nós temos experimentado a presença de Deus. A glória ela tem vindo a níveis extraordinários. Cada homem tem aportado na sua vida diferentes mantos de presença. O que é que impede que essa glória não siga repousando em nós? Que não permaneça essa presença? Será que ademais do pecado na alma ou as iniquidades, não existirá algo em nosso corpo, em nossa essência, que mesmo depois de nós haver aceitado a Jesus, rejeita a unção? Está entendendo? Se existisse essa essência, essa espécie, essa química, essa genética, esse DNA,
ruim, estragado dentro de nós, que se pudesse ver ele fisicamente, e o homem conseguisse tirar ele do corpo, talvez nós pudéssemos receber uma medida muito maior da presença de Deus. Está entendendo? Agora a Bíblia diz que Deus quer transformar. Como poderá fazer aquilo? Como transformará o nosso corpo? Temos que entender que a humilhação do corpo é um nível tão profundo, que não estamos falando de uma simples emoção ou sentimento. Tem que haver algo dentro da genética. Ao longo dos anos das ministrações, nós começamos a ver que há diferentes necessidades nas pessoas. E nós encontramos que, mesmo saindo do crente, falando de ministros, sacerdotes, pastores, a gente começa a ministrar e se dá conta que os pecados que atingem muitas vezes a um irmão, a um crente novo, um ministro de muitos anos, não está excluído dessa influência. E mesmo com a mente renovada, com a mente buscando o Senhor e se humilhando e pedindo a misericórdia de Deus, ele participa em determinados pecados que quebrantam a vida do ministro. Estão aqui? E você diz, que é isso? Porque uma coisa é com um ano de crente, mas depois de 5, 10 ou mais anos, ou até mesmo sendo ministro, como ele consegue conviver com esse pecado e essa debilidade? Estão aqui? Irmão, hoje eu creio que na tarde aqui está a igreja de Jesus Cristo, amém? E se estamos falando de um fogo envolvente, o primeiro fogo que traz é a purificação. Fala para o seu irmão, sem santidade ninguém verá Deus. Tem países, tem igrejas que tem essa palavra está apagada do dicionário, está apagada dos púlpitos, está apagada do coração, santidade. É uma palavra em extinção dentro da igreja, mesmo da igreja cristã. Você entende ou não? Pero fale, nós somos uma geração que acredita na santidade. Diga, porque sem santidade ninguém verá Deus. Diga, nós precisamos daquele fundamento antigo, da santidade. Sem santidade não veremos a Deus. Quantos querem ver a Deus? Fácil. Então você quer? O que você quer? O que você quer? Aleluia! Simples. O fogo de Deus, ele tem uma manifestação corporal, tem uma manifestação emocional, tem uma manifestação espiritual. Mas o conteúdo final do fogo da presença de Deus tem que ser a santificação da igreja. Não vende? Diga, fale comigo. O propósito do fogo de Deus é a santificação da igreja. Ok. Antes de entrar na palavra, vou dar um exemplo. Tínhamos um irmão adorador, um irmão precioso, adorava o Senhor de uma forma profunda. Você via ele chorar na presença. Um cara ficava bêbado. Sabe o que é bêbado no espírito? Você via ele sentado ali bêbado todo o tempo, cheio da presença de Deus. Glória a Deus. Ok. Se enamorou. Glória a Deus. Amém? Diga glória a Deus pelos namorados. Ok. Se casou. Glória a Deus pelo casamento. Amém? Só que algo aconteceu. Poucos dias antes dele se casar, ele perdeu o pai. Faleceu seu pai. Ele sofreu muito a dor por a perda de seu pai. Mesmo assim, com a data marcada, assumiu o casamento. Na mesma noite que ele estava com a sua esposa, já sua namorada, né? Agora era sua esposa. Na noite do matrimônio, ele dormiu do lado da cama. Não dormiu com ela na cama, no leito. Filho de Deus, conhecia a presença, um adorador. Casado,
A moça esperando toda a vida pelo seu matrimônio. Chega o dia, o namorado deitado do lado. Lá, ao outro dia, o que é que acontece? Não estou bem, blá, blá, blá. Trataram de consertar aquilo. Pouco tempo depois, ele está numa ministração conosco. E quando começamos a falar com eles o que estava acontecendo, aquele jovem, ele foi ver a sua esposa, com a sua esposa, o seu pai no cemitério, você entende, né? E quando ele foi no cemitério, ele começou a pegar os ossos, abrir sepulcros, e pegar os ossos dos cadáveres, e mostrar para a esposa, né, recém-casado. Agora, imagine do outro lado, você tem uma filha, está entendendo ou não? Tem um bom crente, um bom irmão, você dá para ela em casamento, começa um matrimônio, e o cara passa de A para X, do branco para o preto, de súbito. O que acontece? Se a pessoa estava buscando a Deus e aparentemente é um cristão, aonde ficou a porta? O que é que muda tão rápido a mentalidade dessa pessoa? Tivemos que ajudar e fazer uma administração a longo tempo. O que a gente começa a se perguntar é, quais são os códigos da dominação? Quais são os códigos de acesso do inimigo dentro da pessoa? E se nós que ministramos a alma e o coração, houver algo adicional, que não só é na alma, mas está dentro da genética do homem, que dá legalidade para Satanás operar, seria importante ou não remover aquilo? Estou falando da igreja, estão entendendo ou não? Você conhece casos assim? De pessoas que de súbito elas têm uma mudança no espírito, e você vê que passam de um jeito ao outro, desabam. É como um prédio que em 3 minutos desaba, ele em 3 meses ele desaba, espiritualmente. E comecei ao longo dos anos a descobrir, através da escritura, que a Bíblia, quando fala de santificação, ela é muito específica. Por exemplo, no ritual de limpeza do leproso, ela tinha um ciclo de 21 dias. Eram 7 dias para observar que fosse limpado, 7 dias mais para conferir, e depois 7 dias para recém ser inserido dentro do campamento. Estão entendendo? Ou seja, Deus era minucioso no corpo. Hoje em dia nós pensamos que na igreja é rápido, né? Faça ficha, ministre libertação e já está. Pero tem profundidades de ataduras que vão mais além do que a gente possa perceber no momento. Estão entendendo aí ou não? Ok, abra sua Bíblia em Gênesis. Vamos ver ali um pouquinho em Gênesis. De genética tem que ser Gênesis. Gênesis é gen. De Gênesis, de genética, de início. Mas não o início de qualquer coisa, senão o início físico de tudo. Amém? De semente. Capítulo 4 de Gênesis. Como se chamava o primeiro homem? Adão. O sétimo? Esse estava fácil. O sétimo de Adão, pela linhagem santa? Quem? Não, Enoque. Quem falou? Enoque. Enoque é a linhagem de Adão santa, verdade? Profeta, vidente, caminhou com Deus, completou algo perfeito. Sim? Agora o sétimo de Caim, quem foi? Essa é a outra linhagem, né? Que também nos deveria interessar, porque ali estão os códigos torcidos. Ok, então temos nós primeiro, Gênesis 4, verso 17, nos fala de Caim, que já é segunda geração, e conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque.
e edificou uma cidade e chamou o nome dela da cidade do nome do seu filho, Enoque, que significa consagrado. Então Enoque teve um filho, que engendrou outro filho, outro filho, outro filho, e chega até Lameque, que é o sétimo, desde Adão, pela linhagem torcida. Lameque, verso 19, tomou 2 mulheres, e o nome de uma foi Ada, que significa consagrada, e o nome da outra foi Zila. E Ada deu à luz a Jabal, o qual foi pai dos que habitam nas tendas e criam gado. E o nome de seu irmão foi Jubal, o qual foi pai de todos que tocam harpa e flauta. E Sila, cujo nome significa sombra, também deu à luz Tubal-Caim. Essa expressão deu à luz tem que mudar, né? Deu sombra. E Sila, que significa sombra, também deu, de acordo à sua espécie e sua semelhança, sombras, que se chamaram Tubal-Caim, que significa pequeno brote que labra a terra. Artífice de toda obra de bronze e de ferro, e sua irmã, a irmã de Tubal-Caim, foi Naamá, que significa placentera, prazerosa, agradável, no sentido sensual. E disse Lameque a suas mulheres: Ada e Sila, escutem a minha voz, mulheres de Lameque, escutem o meu dito, que um varão matarei por minha ferida, e um jovem por meu golpe. E aí começa todo um cântico de morte, de violência. A civilização, ela é gerada na rebeldia, no pecado, a primeira cidade, debaixo de um manto de maldição, de violência, de destruição, de vingança, de morte, de fornicação, de sombras, de trevas, de um monte de coisa mais. Por isso é que as cidades, elas estão debaixo dessa opressão. Agora, o sistema que se mexe nas cidades são macrosistemas, alimentados por microsistemas, que estão dentro das famílias ou dentro do coração do mesmo homem. Se entende ou não? Ada vem ser a mãe que consagra uma nova linhagem de genética, juntamente com Lameque. Assim como Enoque representa a perfeição da semente de Deus, que pode caminhar com Deus, Ada, juntamente com Lameque, vem representar uma linhagem que caminha aliada, afiliada geneticamente com o mesmo Satanás. Dá para entender isso? Você pode compreender? Amém? Ok. O que acontece a partir daí é uma série de mutação dentro da natureza humana. E essa linhagem torcida chega até Gênesis 6, onde a contaminação e a unificação deles com a linhagem do mesmo Sete, ou a outra linhagem de Adão, se juntam, e a contaminação se espalha de uma forma tão violenta sobre a terra, que Deus tem que trazer o dilúvio. O assunto é que nós temos que entender, que se o juízo de Deus fosse trazido só por uma condição espiritual, e quando falo espiritual, falo de coisas intangíveis, na alma ou no coração, Deus não teria que apagar a raça humana. Estão entendendo? Porque o coração se arrepende, e quando o coração se arrepende, Deus perdoa. Pense, quantos milhões de crianças faleceram? Vamos ser honestos. Se houvesse redenção ali, Deus, que é justo, deveria ter executado a redenção. Se entende ou não? Então nós começamos a compreender que tem coisas mais além do que a gente possa perceber na história, numa leitura rápida. E temos que entender que o problema da raça humana
não estava só no coração ou na mente, sino que estava na própria genética, na carne deles estava. Só que aquele conteúdo de maldade, de genética torcida, distorcida seria a palavra, de genética que tinha a semelhança das trevas, a semelhança dos espíritos caídos. A Bíblia fala em Isaías, fala de um espírito chamado Lilith, ou um espírito da noite, das trevas, que vem para oprimir e tentar mudar a genética da humanidade. Esse é um espírito que luta contra as crianças, que luta contra o nascimento, contra a vida. E quando nós investigamos a história, diz que esse espírito amaldiçoa a raça humana em consequência de que seus filhos foram destruídos no dilúvio. Que filhos? Estão aí? Quantos vieram a um congresso de guerra? Quantos guerreiros tem aqui? Você está disposto a fazer as mudanças necessárias? Irmão, eu não posso falar o que você já ouviu. Deus nos traz aqui para nos levar a uma confrontação, de que há coisas que devem ser ajustadas, há coisas que nós preferimos ignorar, porque a revelação de nós saber que elas existem, nos comprometem a um novo nível de santidade. E a igreja prefere estar feliz conforme só um som, oferta e um som, sou feliz. A igreja tem muito mais que isso. Quando Jesus confrontou os discípulos que estavam ministrando libertação, a Bíblia registra que sempre que eles executavam libertação, os demônios iam embora. Mas houve uma ocasião que não conseguiram. O original diz que aquela mulher falou: meu filho é lunático. E quando eu pedi para os seus discípulos que orassem por ele, não conseguiram. Está aí? Só que essa versão nossa que fala de lunático não está certa. Ou melhor dito, não fala tudo. Porque o original não diz lunático. O original diz: meu filho está sendo atormentado pela lua. Claro, se você lê atormentado pela lua, não faz sentido. Então você diz lunático, porque a palavra lunático vem de aluado. Entende ou não? De lunático. É que sofre a influência da lua. Agora, que influência pode ter a lua? Bem, se você pesquisa o original, tampouco fala de lunático e não fala de que é atormentado pela lua. O grego diz: meu filho é atormentado por Selene. Quem é Selene? É a deusa grega da lua. Estão ali? Viu? Nós começamos a perder a força da escritura através de algumas traduções. E não compreendemos o que é. Porque o tradutor, ele se encontra com uma posição difícil. Ele tem que fazer algo que todos consigam compreender. Mas você já não é criança. Porque se você é criança, que fala no congresso de guerra? Eu acredito que se você rompeu a barreira do tempo, do trabalho, de tantas coisas, para estar hoje aqui, você vem para ser mudado, você vem para possuir uma arma que seja poderosa para destruir as forças das trevas. Aleluia! Aleluia! E Deus tem que espremer os pregadores, Deus tem que espremer as nossas vidas, fazer-nos passar por 15, 20, 30 anos de sofrimento, de experiências, de guerras, de batalhas, para forjar 40 minutos de revelação em sua vida. Quando você vê esses homens aí, mulheres, não são pregadores, não se engane. São vidas moídas na mão de Deus, de experiência, de transtorno, em fogo, em água, em chuva, tribulação. Estiveram em pé, caíram, estiveram em pé de novamente.
para entregar uma revelação que seja suficiente a você, para você correr numa velocidade tão dinâmica, que você não seja detido por as coisas que nos detiveram. Aleluia! Agora estamos que há uma opressão. E sabemos que a fonte de influência é a lua, mas não a lua astro, senão o espírito que opera detrás dela. Amém? As influências que tomam lugares. Olha, irmão, se os principados tomam lugares da terra, se os principados tomam famílias, quanto mais vão se assentar nos lugares celestiais. Você entende ou não? Então, essa influência espiritual que vem, a principal função desse espírito é não só transtornar a mente, senão a genética. Porque quando nós ministramos libertação, as áreas emocionais da mente são relativamente fáceis de ministrar. O problema é quando há, na ministração da libertação, há transtornos genéticos. Ou não é assim? O problema é quando há doenças físicas, que a possessão demoníaca já transtornou a química, os órgãos da pessoa. E você, como liberta uma mente, que o problema dela não só está numa emoção, num sentimento, senão que há danos físicos. Precisamos outro nível de unção para a libertação, que tem que ir além de uma oração simples, porque nós precisamos de algo que realmente tem que ser sobrenatural, porque nosso limite é muito estreito, e nós precisamos saltar no outro nível. Diga, este é o dia em que Deus transformará o nosso corpo. Agora, que vamos dar a outro se todavia nós não estamos listos? Você vê ministros, irmãos, que todavia têm contaminação. Uma das coisas mais fortes da genética que temos descoberto é as marcas do DNA. Veja no Salmo 64. Eu vou ler duas passagens que para nós foi chave para ministrar a libertação. Salmo 64 nos fala de várias coisas. Verso 2 diz: esconda-me do conselho secreto dos malignos e da conspiração dos que fazem iniquidade. Fale, há fabricantes de iniquidades. Toca no ombro do seu irmão e diga: não compre produto desse fabricante. Fale, não é made in Brasil, é made in iniquidade. A propósito, você nunca compraria iniquidade, verdade? Quantos nunca comprariam iniquidade? Levantem a mão. Aleluia, essa igreja está pura. Quantos aqui já têm usado crema Avon? Ou perfume, ou desodorante Avon. Quantos têm usado Avon? Um dia usou desodorante, crema? Levante a mão bem alto aí. E caia de vergonha, você acaba de mentir. Avon em grego significa iniquidade. Tem alguém que trabalha para Avon aqui? Lá tem uns. Deus te liberte, meu irmão. Você é um vendedor de iniquidade. Fale para o seu irmão: como cheira bem a iniquidade.
Como dizia um amigo, é pura falta de ignorância. Ok, não tem problema com a crema, não se preocupe. Tudo fique santificado pelo Senhor. Mas só para mostrar algo para vocês, que no mundo que não tem casualidades, as coisas crescem e crescem forte. Agora aqui a Bíblia diz que há fabricantes de iniquidade. Para assaetar, para flechar a escondidas o íntegro, e de repente o flecham e não temem. Obstinados em seu iníquo desígnio, tratam de esconder laços e falam: quem nos há de ver? Verso 6: inquirem, planejam iniquidades e fazem uma investigação exata. A versão de vocês fazem, ocultam planos traçados, pois o íntimo desejo do seu coração dos homens são inescrutáveis. Não gostei da versão. Prefiro meu portunhol. O íntimo pensamento de cada um deles é tão profundo como o seu coração. O que a Bíblia está falando é uma dos poucos passagens da Escritura que fala de ciência. O que é ciência? Hipóteses, certo? Depois de hipóteses que vem, você faz uma teoria, né? Faz o experimento, observa e conclui. Método científico, certo? Aqui a Bíblia está falando do método científico das trevas para observar o comportamento humano. Entende? O inimigo, ele tem uma teoria de que o pecado chama o pecado, ok? Se ele semear pecado dentro da pessoa, a pessoa cairá uma e outra vez. Onde fala isso? Simples, Jó. Vamos ler um passagem mais. Jó, capítulo 4, verso 8. Jó 4:8 fala: como eu tenho visto os que lavram iniquidade e semeiam o mal e cegam o mesmo. Tampouco gostei dessa versão. Vou ler a nossa versão. Como tenho visto os que lavram iniquidade e semeiam injúria e a cegam, acolhem, semeiam e colhem, semeiam e colhem, estão arando, lavrando o arado chamado iniquidade. Então começamos a se abrir os nossos olhos espirituais. E na ministração da libertação, nós começamos a ver que as pessoas, quando vinham, nós começamos a orar, começamos a encurvar. Mas nessa hora, Deus abriu o mundo espiritual e a gente começava a ver as costas das pessoas, que estavam tudo como lavrados. Viu quando você vê um campo de cima do avião, você vê os surcos? As costas das pessoas estavam lavradas. E à medida que você vê todas a espinha dorsal delas, atravessado em vez de costelas, estão os surcos das iniquidades. Mas na medula tem uma iniquidade maior. Genética. A ciência fala que hoje em dia, a ciência fala que quando uma mulher tem relação sexual com um homem, o sêmen do homem, a semente, a sangue do homem, o sêmen, ele entra e penetrando as paredes, ele recorre o sangue dessa pessoa e se mistura com o DNA dela, que está e vai se alojar nos ossos. Estão aí? Pense agora, relação sexual,
sêmen do homem, percorrendo o corpo e indo se alojar nos ossos. E ao longo dos anos, essa marca genética pode ser lida dentro dos ossos de uma pessoa. Estão aí? Agora pense isto. Se uma mulher fisicamente fica com a genética do homem, o que diz a Bíblia? Fácil, serão uma só carne. Não fala de uma fusão, de uma unidade. Irmão, saca sua mente natural e simples. Isso não é um momento sexual. É uma só carne porque a genética do homem está dentro da mulher. Está entendendo ou não? É Bíblia. Agora a ciência pode ver o que Deus já falava na profecia. Então, estamos falando de que esse código dessa mulher, porque nós temos uma cadeia, uma sequência genética, vemos o tipo de sangue, tudo tem uma descrição perfeita. E não temos compatibilidade com todos. Agora veja, a mulher, geneticamente compatível com o seu marido, se mistura e se fusiona a genética nela. Agora, o que acontece quando entra a Dona Molina? Como chamam aqui no Brasil? O Dona Molina, o Ricardão. Ah, santa revelação. O que acontece quando vem o Ricardão? Essa eu não sabia. Diga, Deus repreenda o Ricardão. E os Molina no Chile e por ali vai. Os Dom Juan. Ok, então tá. Vem o Ricardão. Ao outro dia a mulher está contenta, feliz, servindo o café da manhã para o seu esposo. Pero o que ela não sabe é que a genética do Ricardão está trabalhando dentro dela. Falo sério, irmãos. Não estou brincando. Qual é o problema? Que Deus faz um corpo para outro. Um só. Agora quando tem 2, 3, 4, 5, 7, 10 Ricardão na vida. É comum, irmão. Agora dentro da genética dessa mulher, que se abrem os códigos genéticos para se funcionar as células. Falemos mais que de célula, o termo é a genética, o DNA dela. Se abre e se fecha com aquela genética do seu esposo. Agora tem que se abrir para receber a genética do Ricardão por 2, por 3, por 4. Sabe como se chama isso em informática? Vírus. Um programa destrutivo. Estou falando à igreja? Tem alguém lá em cima? Não se preocupe que hoje vamos ministrar cura. Mas vou deixar você sofrer um pouquinho mais. Para que lembre do dia do seu sofrimento. Você não saia daqui por nada sem a ministração. Como dizem os irmãos quando nós ministramos libertação. Haverá esperanças para mim? Pastores falam, irmão. Porque a convicção é tão grande que você talvez se faça essa mesma pergunta hoje. Ok. Temos que a genética da mulher recebe então os códigos dos diferentes maridos. O que diz a Bíblia? Jesus encontrou uma mulher samaritana e disse: 5 maridos tiveste, e o que agora tens tampouco é teu marido. Lembram? Jesus estava profetizando ou estava lendo? Não pense, não confunda a profecia com ciência. Porque diz que nós recebemos diversos dons. E um deles é o dom da palavra de ciência. O dom da palavra de ciência não é para profetizar o que virá.
é para você analisar como um raio-x. E Jesus não tinha necessidade de que ninguém falasse quem era, porque Ele conhecia todos os homens. Dê um aplauso ao Espírito Santo pelo dom de ciência. Diga: Espírito Santo, nós precisamos do dom de ciência nesta noite. Diga: eu preciso do dom da ciência de Deus. Há um manto que se mexeu, até lá em cima. Há um manto de Deus. Há alguém que está pegando essa unção de ciência. Eu sei que Deus está ativando. Há pessoas que estão entendendo e disseram simplesmente: eu quero isso. Aleluia. É para vocês. Que diz a Bíblia dos tempos antigos? Moisés não tinha informática, não tinha nenhuma enciclopédia. Ele falou algo de parte de Deus. Quando uma mulher falecer o seu marido, o irmão deverá se casar com ela e terá um filho. E esse filho de quem será? De quem o filho? De quem? Do que era falecido. Mas como se está morto vai ter um filho? O DNA do irmão estava nos ossos da mulher. E quando essa criatura nasce, ela nasce com essa carga genética. Eu não sei se você está entendendo. Eu sei que é muito duro o que eu estou falando. Porque significa que muitos de nós, talvez dentro da nossa genética, tenhamos uma mistura tão grande que só a misericórdia. Quem é teu pai? Dois loirinhos e sai com uns crespinhos ali, né? É que meu tataravó. Buscamos uma explicação. Mas como é possível se foi só uma noite, faz tantos anos atrás, e saiu o crespinho? O crespinho do Ricardinho. É duro, irmãos. Sabe por que é duro? Porque a Bíblia diz que a paga do pecado é a morte. Mas a dádiva de Deus é vida em Cristo Jesus. O problema é que às vezes nós não conhecemos em que aplicar a vida. Por isso a morte chega primeiro. Quais são as doenças mais comuns das mulheres? Câncer de útero, câncer de mama. Todo o sistema reprodutor é atacado. Por que o sistema reprodutor da mulher é atacado mais que outros? Conflito de códigos, conflitos de DNA, incompatibilidades de genéticas. E as células se abrem para receber tanta genética que ao fim começam a se multiplicar de uma forma distorcida. Essa é a herança de Ada que nós líamos em Gênesis. A genética das sombras, a genética distorcida, que vem para castigar, para trazer dor, sofrimento à humanidade. Por isso, irmãzinha, jovem, senhorita, você que todavia está a tempo, corra por sua santidade, corra por sua santidade.
Um carro não vale a pena da sua santidade. Uma casa, uma pessoa falando bem lindo, que aparentemente é ungido, é ministro e quer se deitar com você, repreenda em nome de Jesus. Não é ungido, é um filho das sombras. Nada vale a pena de sua santidade, filha. Não venda a pureza de sua genética, não venda a pureza de seu sangue. Nenhuma coisa neste mundo, nem no outro mundo vale a pena. Tenho visto pastores, ministros facilitar as coisas para pegar algo. Deus tenha misericórdia da igreja. Deus tenha misericórdia do seu corpo. Não por aqueles que viram ferido da batalha, mas por aqueles que, tendo a oportunidade de alcançar a santidade, venderam tão barato a sua primogenitura. Você não é importante pelo seu dízimo nem pela sua oferta. Você é importante se conseguimos que você seja filho de Deus. Que seja filho de Deus em pureza e em santidade. Você pode ofertar, você pode adorar, mas sem santidade você não verá a Deus. Você precisa que ter um nível de santidade até o seu sozo, que sua genética, que seu corpo. Por isso o Filho de Deus abriu o seu coração, seu corpo, sua alma ao diabo e disse: aí vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim, porque a genética dele era de riba, era de cima. Ele não foi trazido por vontade de homem segundo João, senão que o Santo Filho de Deus, ele foi criação do Pai, aleluia. Deus se criou e se formou a si mesmo. Deixe-me dizer algo, para que seja uma nova criação, não participou nenhum óvulo de Maria. Deus se fez a si mesmo, sangue e água dentro. Três são os que dão testemunho de que ele é Filho de Deus: a sangue, a água e o fogo. A água representava o sêmen do Pai. Aleluia! Diga glória a Deus. Porque Jesus é uma nova criação. Ele é uma nova genética. É um nível muito mais alto. Não foi um bom homem. É uma nova criação. É outro Adão. Aleluia! E o homem? O semeador? O que acontece com o homem? Falamos da mulher e o homem? É complicado, né? E mais explicando assim tão rápido. Eu não quis colocar PowerPoint para que não me retarde. Preciso avançar rápido. Sabe de uma coisa? Qual é a dificuldade da mulher? Já sabemos. Qual é a maior atadura dos homens? A maior amarra dos homens? Quem recebe mais rápido a presença de Deus? Uma mulher ou um homem? Glória a Deus. Dê um aplauso pelas mulheres. Por quê? Por quê? A maioria dos homens pensam que entregam a semente, vão embora e acabou. Não é esse o problema. Porque essa semente que ele deixou é sangue. Tem sua genética. Leia o livro, 3 tipos de sangue, está todas as pautas de administração ali. Agora, essa semente que é sangue, dentro daquela mulher, quando se faz incompatível, ela clama. A sangue de seu irmão clama desde a terra. Homem e mulheres não somos mais que poeira. E dentro da genética daquela mulher, aquela sangue começa a reclamar o homem. Você precisa orar esta tarde aqui.
O que acontece nas ministrações? Tantos anos de matrimônio. E por que todavia o homem, não no coração, perdoe seu marido, porque eu estou falando coisas fortes e não quero levar para o outro lado. Mesmo que o homem tenha renunciado o coração, sendo crente, se entregado ao Senhor, por que de tempo em tempo se abre aquilo nos sonhos? E algo leva ele a pensar e a ser tentado de novo, com aquela experiência que ele teve tanto tempo atrás. Não falo nem de agora, falo de muito tempo atrás. É que a sangue que está lá no outro corpo começa a clamar e abre um portal para os demônios, porque a sangue não está só no seu corpo, senão espalhado em muitas mulheres. Vocês estão entendendo, jovens? Vocês estão entendendo, homens? Vocês estão entendendo, homens? Que é esse homem? Que é esse homem? Esse homem não é esse macho. Esse homem é ser santo. É dizer não ao pecado. É não se quebrantar diante de umas saias. É dizer a Lilith, aos espíritos da sedução: meu corpo, minha sangue, você não beberá de minha energia espiritual, aleluia. Eu tenho sido santificado ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Não entregarei minha força estranha alguma. Santidade, santidade, santidade é o que precisamos. O corpo daquelas mulheres contaminadas, imagine essa sangue espalhada, abrindo portais, conexões nos sonhos, nas emoções, nas lembranças. Você fez a renúncia, curou o pensamento, curou o coração, curou as memórias, mas todavia não limpou a genética. Qual é o resultado? Toda atadura sexual na vida do homem provoca atadura na revelação do Espírito. A mulher é na genética. O homem segue seu corpo feliz, mas sua mente fica atada, porque o juízo que há é contra sua mente. E Deus havendo reprovado a mente dos homens. Estão aí? Entende, meu irmão, por que é tão duro? Entende por que fica esse nível que quer e não chega? Há uma amarra, uma venda costurada de juízos que não deixa seu espírito ser livre, mientras você não colhe aquela sangue que foi vertida em tantos lugares. Um dia, o homem estava viúvo, já tudo está bem. Minha mulher faleceu, vou ir para a próxima cidade. Pegou o seu Mercedes, chegou na esquina, desceu o vidro, estava a prostituta, chamou para ela: venha, consertou, foi com ela, dormiu com ela, foi, passou o cartão de crédito. Ela disse: não, tem que pagar à vista. Lembro? Ele disse: eu vou mandar um cabrito para você. E ela disse: não, deixe-me o seu bordão, seu cajado, me deixe seu cajado, me deixe seu anel e seus cordões. Então ele foi. Quando chegou o empregado, já não estava Tamar. Lembram? Bíblia. Lá na frente, o cara estava ali. Oh, sim, somos religiosos, hoje é Shabbat. Minha nora está grávida, vamos apedrejá-la, vamos julgá-la. Ela disse: momento, eu tenho evidência aqui. Este é o homem de quem eu sou, estou grávida.
Qual é a evidência que o inferno, desde as sombras, tem falado contra a igreja? A genética espalhada nas mulheres. Você pode ter ocultado de quem seja, mas essa sangue segue falando de lá. Precisamos de uma geração limpa e pura, que possa dizer: olhe o meu passado, não tenho nada a ocultar. Muitos de vocês não alcançarão isso, porque tristemente vieram ao Senhor já com um passado muito forte. Mas você todavia pode livrar os seus filhos. Se você entende a mensagem desta noite, você cuidará dos filhos de você, dos filhos dos outros, como se fossem seus filhos. Você dirá: filha, filho, seja santo, ao preço que seja. Não quero que meu filho, minha filha termine a carreira, que tenha tanto e tanto e tanto e tanto, e depois case. Olha, irmão, case ele sem nem um tostão, e adopte um filho mais ou uma filha mais, mas não sacrifique a santidade dos seus filhos. Se não entendemos isso, não há esperança. Você tem que determinar na vida o que é importante para você. O que é verdadeiramente importante? O que você quer de herança para os seus filhos e suas filhas? Fale santidade. Qual é a limpeza? A Escritura diz que Ele tem o poder para mudar. Filipenses 3:21, para mudar o nosso corpo de humilhação. A palavra humilhação não é: eu sou humilde, não. Isso é uma situação almática. A humildade é uma situação espiritual. Qual é a humilhação? A humilhação do corpo é a genética distorcida, o DNA afetado e contaminado. E a Bíblia diz que não havia esperança. Não havia. Porque cada um de nós tem uma sequência, um histórico, algo aconteceu lá atrás. Somos filhos de quem sabe sabe quantas coisas. Estamos tão semeados, tão plantados com iniquidade. Tem sido tão lavrado nossas vidas. Mas como é que esse corpo pode ser transformado por um corpo semelhante ao seu, em glória? Ou seja, você não passa de um corpo humilhado a um corpo natural. Você passa de um corpo humilhado a um corpo de glória. Esse amém ficou? Está sofrido. Diga: eu recebo nesta noite a atitude para receber um corpo de glória. Já recebeu a atitude? Ok. Diga: eu recebo nesta noite, pela fé, um corpo de glória que mudará a minha situação de humilhação, de minha genética, por um novo DNA, conforme a semelhança do corpo de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nossas vergonhas, a nossa dor, o nosso sofrimento foi colocado sobre Ele. Jesus foi ferido em tantas partes. Aleluia. Cada parte do seu corpo foi ferida com propósitos específicos. Diz que colocaram Ele amarrado naquele poste e começaram a dar azotes, 1, 2, 3, e cada azote que deram em Jesus representava um tempo determinado, um ciclo, um ano, e outro, e outro, e outro. Cada vez que suas costas iam sendo arrancada a pele, iam se abrindo surcos. O que você não entende é
que Jesus estava sendo lavrado o seu corpo, mas não era só o sofrimento. O que ele estava fazendo era, ele deixou com sua boca calada. Não falou, não reclamou, não se queixou, não argumentou, não se defendeu, porque ele calado, ele tinha que sofrer o nosso castigo de nossos pecados. Por cada latigaço que recebeu Jesus Cristo, você tem direito a pedir que seja tirada de suas costas um peso da iniquidade, que tudo que o diabo lavrou no ano 1, 10, 15, 20, 30, 50 da sua vida, seja qual seja o ano da iniquidade, você pode sacar esses surcos e colocá-los sobre Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Só Jesus pode fazer aquilo. Não é obra de homem, é a obra feita na cruz. Mas não é só a cruz, é o momento que antecipa a cruz. Pelo sofrimento de Jesus Cristo, se por suas feridas você é curado, pelo cada rasgadura, cada surco de suas costas, você tem direito a exigir a libertação de sua iniquidade. Meu irmão, a coroa de Jesus, lastimando aquelas cabeças, ou sua frente, toda a sua cabeça foi lastimada, sabe por quê? Porque só um sacrifício de sangue pode apagar outro sacrifício de sangue. Que você vai fazer nesta tarde com tanta sangue espalhada pelo Brasil e talvez até em outra nação? O que você vai fazer é clamar pela sangue de Jesus vertida por sua coroa, e vai dizer: pela sangue de Jesus que saiu de sua frente, de sua cabeça, eu desamarro toda a ligadura, toda a ligação, toda a amarra que tenha na cabeça, que me impede de entrar em níveis de revelação, em níveis do sobrenatural. Eu tiro nesta noite em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Só essa sangue divina pode aplacar a ira da sangue. Aleluia, 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 aleluia. Jesus, o Filho de Deus, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Há mistério aí, é mais que ser batizado, é mais. Essa é a porta primeira, mas tem muitos passos a seguir. Quem não nasce da água e do Espírito. A água na Bíblia representa a semente de Deus, a semente da divindade, que só foi colocada uma vez, que foi na criação de Jesus Cristo. Entende? Mesmo na criação do primeiro Adão não teve participação disso, mas sim na segunda, na nova criação de Deus. Por quê? João diz: 3 são os que dão testemunho: o sangue, a água e o Espírito. Que vai fazer você, irmã? Que vai fazer você? Vai pegar o testemunho da sangue do Cordeiro, vai pegar o testemunho da sangue de Jesus e vai dizer: Deus, mesmo que eu tenha tido X problemas, eu peço que o Senhor nesta noite me redima com o poder do seu sangue. E vai pedir que Deus toque com o seu sangue cada osso, cada parte de sua genética. Aquilo que um microscópio não pode ver, que uma lupa não pode ver, que um exame de sangue normal não pode ver. Mas a sangue de Jesus, ela pode entrar dentro da sua genética. A unção, ela busca os ossos. Se não fosse assim, Eliseu, que tinha dupla porção, quando seu espírito e sua alma estavam na presença de Deus, já que aquele ser não estava vivo, não estava nada do espiritual, o único que ficava era um monte de genética, pero a unção repousava sobre aqueles ossos. Diga, irmã, nesta noite, em nome de Jesus, eu recebo uma unção
de sangue, unção de vida, que invadirá os meus ossos. Que vai orar você, irmão, varão, cada um de vocês aí em cima. Vocês vão orar e pedir que a água de Deus, vaja em cada lugar onde vocês deixaram semente e transforme a humilhação em liberdade. Só a água de Deus pode pagar esse preço. Só a água. Quando Jesus acabou na cruz, já tinha expirado. O corpo já estava morto, não havia mais esperança. Já todas as mensagens foram pregadas. Mas faltava uma mensagem que não podia ser falada em palavras, senão em testemunho. O último milagre que fez Jesus, homem, foi que um corpo desidratado, quando foi espetado na lança, saiu água. Qual foi o último milagre de Jesus? A esperança de uma nova genética. A esperança de uma nova genética. Mudando a raça humana, dizendo: eu estou pronto para deixar uma nova herança, assim como ele foi criado, a imagem e semelhança de Deus. A última unção que Jesus deixou entre os homens foi a água de vida, para que haja testemunho. Ninguém pode entrar no reino do céu se não for através da água e do Espírito, mas nós recebemos a água do Eterno. Aleluia. Vamos colocar-nos em pé, vamos orar nesta tarde e vamos dizer: Deus, nós queremos dessa água, essa água que foi vertida sobre a cruz, que só o autor e consumador da vida pode derramar. Aleluia. Aleluia. Muitos de nós temos tentado, temos orado, temos tentado tocar as marcas de Jesus, as suas mãos, os buracos do seu escravo, adquirindo o seu poder, sua salvação, sua misericórdia. Mas se as marcas de suas mãos todavia não foram saradas, tampouco foi cicatrizada. Se você visse a Jesus ressuscitado, todavia o seu corpo está aberto do lado, todavia está saindo água, pois precisamos dessa água de libertação, dessa água de vida. Aleluia. Cinco vezes jogou água Elias, e o fogo só comeu, só se alimentou da água. Nossa expressão em espanhol diz que o fogo veio, as línguas de fogo, e foi como lambendo, zizagueando, andando em cima da água, hasta consumir onde chegou a água. O fogo de sua presença, o fogo de sua presença é suficiente para entrar em você e buscar e fazer a transformação que precisamos. Aleluia. Esta é uma noite, uma tarde extraordinária. Deus quer trazer redenção, trazer cura, mas o primeiro que Ele vai fazer é libertar a sua genética. Ele vai fechar essas portas espirituais para que nunca mais o remorso, a condenação, a acusação de Satanás possa se alimentar do seu sangue. Aleluia. Irmã, você tem que orar nesta noite com todo o seu peso, com toda a sua paixão. Tem que abrir uma dimensão de cura, uma dimensão de libertação. Aleluia. Aleluia. Estamos prontos. Aleluia. Vamos adorando a Jesus. E à medida que o louvor vai se soltando, você comece a orar. Eles estão aqui para adorar, e você está aí para entrar na presença de Deus e se santificar. Aqui os levitas, eles estão proporcionando a atmosfera, mas é você que tem que acessar ao lugar de arrependimento, ao lugar de graça. Aleluia. Aleluia. E vem com o teu fogo.